Este é o Endoscopicamente Falando, o podcast da Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Endoscopicamente Falando, o podcast da Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva. Eu sou Catarina Fidalgo, médica, gastroenterologista, e hoje tenho um colega especialista em Medicina Geral e Familiar, Jorge Hernani Eusébio, que nos vai ajudar a esclarecer um pouco os mitos e as perguntas que os seus doentes têm sobre a endoscopia. Jorge, quais são assim os maiores mitos ou as maiores perguntas que encontras no dia-a-dia com os teus doentes? Olá, Catarina, muito bom dia. Muito obrigado pelo convite, antes de mais. De facto, temos muitos mitos associados, muitas questões que nos são colocadas diariamente em consultório, mas eu diria que a principal e mais imediata é se o exame é doloroso. Claro, as pessoas preocupam-se com a dor. Claro, nós também sentimos muito essa pergunta. Claro que os exames endoscópicos se podem fazer com o recurso à anestesia ou sem recurso à anestesia, e isso faz muita diferença. Mas também temos que dizer que a verdade é que existem algumas pessoas que toleram bem os exames endoscópicos sem recurso à anestesia. A endoscopia alta, quando o aparelho entra pela boca para ver o estômago, normalmente não se associa propriamente a uma sensação de dor, mais a um desconforto, até porque está ali muito perto das vias respiratórias e a pessoa pode sentir que tem dificuldade em respirar. Isso não acontece em todos os doentes, nós nunca sabemos se aquele doente em particular vai tolerar bem ou não, mas a verdade é que, de forma crescente, tentamos que haja o maior acesso ao apoio anestésico e que a equipa possa estar com toda a calma e o doente sem nenhum desconforto a fazer os exames endoscópicos. A colonoscopia, eu diria que tem mais probabilidades de ser tolerada sem anestesia, sobretudo em pessoas que nunca foram operadas. A pessoa sente uma distensão do intestino, uma cólica, que quando começa a ser desconfortável deve avisar imediatamente a equipa médica, mas mais uma vez eu penso que nós devemos pugnar por um acesso ao apoio anestésico, fazer os exames com doentes sedados para que tenham o mínimo desconforto possível, e é nesse sentido que devemos trabalhar. Sim. Em termos dessa questão da anestesia, que os doentes muitas vezes nos perguntam se devem ter, se não devem ter, e que devemos pugnar, certamente, também nos perguntam outra coisa muito importante e muito interessante. Doutor, mas o exame não é mais perigoso se eu estiver a dormir? Exatamente, há muito essa percepção, porque as pessoas ouviram uma história de um familiar ou de um amigo que teve uma complicação durante um exame endoscópico, que infelizmente ocorre com baixa probabilidade. A verdade é que há muitos doentes que nos pedem para fazer o exame sem anestesia exatamente por isso, porque acham que se estiverem acordados e se puderem avisar a equipa de algum desconforto, há tempo para prevenir uma complicação. Eu, na minha opinião, acho que isso é uma falsa questão, ou seja, num endoscopista treinado, a percepção da progressão do aparelho, da força que fazemos, das angulações que percorremos, num endoscopista treinado não é preciso haver o alarme da dor do doente para o endoscopista conseguir fazer o exame em segurança. Claro que nestes exames há um perfil de risco, tem que ser muito bem compreendido e tem que ser consentido antes do exame, e o doente tem que saber que há risco de complicações que felizmente são diminutas e que muitas delas são resolvidas mesmo durante o exame, sem nenhum prejuízo para o doente. Mas eu não considero que se deva optar à cabeça por exames sem apoio anestésico para diminuir riscos de complicações. Acho que eu percebo porque é que as pessoas têm essa ideia, mas para mim é uma falsa questão. Portanto, devemos então desconstruir mesmo na nossa consulta de Medicina Geral e Familiar. Sim. Ok. Outras questões que nos vão perguntando, muito interessantes, e são antes do exame, além dos exames que têm que fazer para poderem ter a anestesia, é particularmente a preparação para o exame. Perguntam-nos muitas vezes se a preparação é muito desconfortável, se é muito dolorosa, se é sempre a mesma que ouviram falar há muitos anos atrás, tinham que beber 10 litros de água. Alguns mitos que as pessoas têm e que são complexos de desconstruir, tendo em conta que podem mudar de centro para centro que faz o exame, ou estarei errado? Tens toda a razão. Ou seja, felizmente as preparações intestinais têm evoluído nos últimos anos. As preparações mais antigas implicavam beber um grande volume de preparado, que se tornava muito enjoativo e muito difícil de tolerar ao fim do primeiro litro, segundo litro.
Hoje em dia existem preparações em que o volume de preparado é muito mais diminuto e depois a pessoa tem que complementar com líquidos transparentes à sua escolha. Chá, água, sumo. Em relação ao sabor, existem normalmente sabores intensos, sabores a fruta, ou a limão, ou a manga. Agora eu costumo dizer uma coisa, o objetivo da preparação é criar uma grande descarga, uma grande diarreia, de forma a limpar o intestino. E, portanto, daí o sabor daqueles produtos ser extremamente intenso, ou salgado, ou doce, porque tem uma concentração de solutos muito elevada para provocar essa enxurrada que limpa o intestino. O que eu costumo dizer é, sobretudo em doentes que já fizeram vários exames ao longo da vida, é equipa que ganha não se mexe. Ou seja, se o doente já teve um exame com uma preparação satisfatória em que tolerou a preparação, a equipa, o médico assistente e ele próprio deve guardar essa informação para preparações futuras. E depois tentarmos personalizar na consulta qual é o sabor menos desagradável para aquele doente, o que é mais difícil para ele, é o volume que bebe, é o sabor do que bebe. Agora também há outra coisa que eu costumo dizer, quem inventar um preparado agradável vai ficar bilionário durante 10 gerações, porque é difícil conciliar esta tarefa de provocar uma grande diarreia e ter um sabor agradável e uma preparação agradável. Mas acho que o caminho nestes novos preparados em que se bebe menos volume está a ser feito e conseguimos ajudar a maior parte das pessoas a tolerar melhor. Ok. Essa questão que nos fazem também, e entronca aqui na grande diarreia que é preciso provocar, muitas vezes também nos perguntam, e no fim do exame, doutor, a diarreia deita-me fora tudo, e as bactérias boas do meu intestino, eu tenho que as repor, tenho que tomar alguma coisa, o que é que eu devo fazer? Eu normalmente tenho dificuldade em responder a esta pergunta também. É assim, a preparação intestinal, ao contrário, por exemplo, dos antibióticos, tem um caráter mecânico, tem um caráter de lavar, não propriamente de esterilizar ou descontaminar, ou seja, que eu saiba, não há nenhuma recomendação formal para fazer sistematicamente probióticos a seguir a uma preparação intestinal, até porque o doente persiste povoado ou colonizado com as estirpes bacterianas que povoam o seu intestino. Ele tem uma quantidade muito menor de fezes do intestino. Aliás, 3, 4 horas depois da preparação já vemos conteúdo fecal no intestino. Às vezes, quando atrasamos uma colonoscopia e perdemos um bocadinho o timing, já vemos que existe conteúdo fecal no intestino. Portanto, ao contrário do antibiótico, que assim desequilibra as estirpes bacterianas que estão a povoar o nosso intestino, a preparação não faz essa esterilização, essa descontaminação. É mais um processo de limpeza físico. Portanto, no momento atual, eu diria que não há nenhuma recomendação formal para fazer sistematicamente um probiótico a seguir a uma preparação para colonoscopia, mas pronto, o futuro da investigação está-nos sempre a trazer novidades. Já sinto-me também eu mais seguro em dar essa resposta aos doentes. Era empiricamente o que eu diria, mas sinto-me mais segura a dar esta resposta agora no consultório da Medicina Geral e Familiar. Relativamente aos exames, também nos perguntam muitas vezes como e quando fazer. Muitas vezes pensa-se que está só associado a este pedido de endoscopia digestiva alta ou de colonoscopia quando há sintomas, mas a verdade é que sabemos que não é sempre assim. Podemos ter que pedir, mesmo sem sintomas nenhuns, por rastreio. Este rastreio é sempre difícil de explicar aos nossos doentes. Há alguma maneira simples e que a sociedade recomenda? A maneira mais simples é explicar o que é um rastreio. O rastreio é mesmo a realização de exames ou análises em pessoas que não têm queixas. Portanto, a pessoa diz, mas eu não sinto nada, eu não tenho dor de barriga, eu não tenho anemia, eu não vejo sangue, porque é que eu me vou submeter a um exame? Isso é que é rastreio. Rastreio é fazer exames a quem não tem queixas. Porquê? Porque nós sabemos, por exemplo, em relação ao cancro do intestino grosso, que se nós encontrarmos o cancro numa fase em que ainda não deu nenhuma queixa, a probabilidade de cura é perto dos 100%. Ao invés de que se nós esperarmos pelos sintomas, dor de barriga, perda de sangue, anemia, a probabilidade de haver um cancro avançado que já invadiu a parede do órgão, que já invadiu os gânglios linfáticos, que já deu origem a metástases, a probabilidade de conseguirmos curar essa doença é muito menor. Portanto, não ter sintomas faz com que o doente esteja exatamente no contexto certo para o rastreio. E, portanto, é um mito
em que precisamos muito da vossa ajuda, da Medicina Geral e Familiar, para ajudar a desmontar junto da população. Ok. Ainda neste sentido, e porque o rastreio, em termos do que está ainda em decreto-lei, nos diz que pode ser feito de duas formas, muitas vezes podemos, se calhar, escudar para não pedir a colonoscopia na questão do medo das perfurações, das complicações. Eu diria que elas são bastante mais diminutas do que aquilo que normalmente se pensa e que se associa. É essa a vossa impressão também, de que de facto não há assim tantas complicações da colonoscopia? Aí temos que separar dois contextos. O contexto dos exames puramente diagnósticos, em que nós só estamos a observar, e o contexto dos exames terapêuticos, porque os exames endoscópicos não servem só para diagnosticar, servem também para tratar. Quando nós cortamos um pólipo, quando nós fazemos algum gesto de tratamento, quase como se fosse uma pequena cirurgia por dentro do corpo, aí a taxa de complicações é maior. Mas claro que se o doente tivesse que ser operado por causa daquele pólipo, o perfil de risco seria ainda maior. Portanto, em exames de diagnóstico, a taxa de complicações é muito, muito diminuta. Claro que o empoderamento do doente e dar uma oportunidade de escolha ao doente também é importante. O melhor rastreio é aquele que o doente aceita fazer. E, portanto, se depois da conversa com o seu médico de Medicina Geral e Familiar persistirem reticências, deve ser oferecido um método de rastreio alternativo, sem dúvida. Agora, pesando numa balança os riscos de um exame diagnóstico e os benefícios que podemos ganhar em saúde, sem dúvida que os benefícios são muito maiores. Ok. Essa questão do tratamento é muito importante e muito interessante, porque os doentes pensam mesmo que estes exames só servem para diagnosticar. E quando às vezes dizem-nos que fizeram algum tratamento, por exemplo, eu vou dizer um termo técnico, uma mucosectomia, eles dizem, fiz uma cirurgia, mas pela boca. Conseguimos traduzir aqui por miúdos esta diferença do que é uma cirurgia, do que é um tratamento endoscópico, para trocarmos por miúdos o que é que isto é? Antigamente, quando tínhamos um pólipo do intestino, a única maneira de o tratar era através da cirurgia. Portanto, tem que se fazer uma incisão, abrir o corpo. Claro que agora a cirurgia também pode ser minimamente invasiva, por laparoscopia, aquilo que os doentes chamam os furinhos, não é? E tínhamos que abrir o corpo e tirar uma parte do intestino. Por via do tubo digestivo, quer o tubo entra pela boca, quer o tubo entra pelo ânus, conseguimos então, em muitos casos, tirar esses pólipos sem ter que abrir o corpo do doente e sem ter que tirar uma parte do intestino. Portanto, são gestos poupadores de órgão e muito minimamente invasivos. E, portanto, o que nós vamos fazer é, com instrumentos especiais que cortam, que passam às vezes corrente elétrica, conseguir remover essas lesões em segurança para a análise e o doente fica tratado, fica curado, digamos assim. E agora uma pergunta muito para mim como médico de família, mas que também para os doentes nos poderem fazer boas perguntas a nós, para se empoderarem para isso, e acredito que a base da literacia em saúde seja mesmo essa, os doentes fazerem-nos boas perguntas porque estão bem informados. O que é que eu devo dizer a um doente, ipsis verbis, quando lhe peço uma endoscopia alta e uma colonoscopia de diagnóstico? Tudo o que lhe devo dizer de que deve fazer, de que deve esperar, o que deve esperar que aconteça. Por exemplo, estou-me a lembrar da questão da biópsia, muitas vezes na endoscopia, que os doentes trazem-nos só as imagens previamente a receberem a biópsia, o que implica uma nova consulta para termos uma resposta mais capaz e mais certeira. O que é que eu devo dizer a um doente, assim, muito taxativamente e muito em termos sistemáticos? Já o doente tem que saber que para esses exames tem que ser informado do que vai acontecer, idealmente também com bibliografia escrita, que ele possa levar para casa, estudar, fazer perguntas, pedir uma segunda opinião se quiser e estar exatamente esclarecido sobre o que vai acontecer. A unidade de endoscopia onde o exame vai ser marcado deve fornecer bibliografia escrita sobre o consentimento, sobre o exame e sobre a preparação. E, portanto, se para a endoscopia digestiva alta normalmente basta o jejum e alguma interrupção de alguma medicação que faça eventualmente anticoagulante ou antiagregante, na colonoscopia não, é preciso uma dieta e uma preparação intestinal. Quando há acesso à anestesia, é muito importante que o doente venha acompanhado, a seguir não deve sair sozinho, muito menos conduzir e não deve tomar decisões importantes ou trabalhar. Em relação à biópsia, nós aproveitamos muitas vezes a endoscopia alta para fazer um mapeamento das gastrites, para pesquisar a infecção por Helicobacter pylori
E se no dia do exame o doente sai com os relatórios dos exames, com as fotografias dos exames, obviamente não vai sair com o resultado das biópsias. Vai recebê-lo 2 a 3 semanas depois e deve anexá-lo ao exame e ter uma pastazinha pessoal com todos os exames e todos os resultados para quando chegar aos nossos colegas de Medicina Geral e Familiar, o colega, neste caso, o Jorge, tomar todas as decisões e todas as intervenções adequadas. Eu acho que esta relação entre as duas especialidades, Medicina Geral e Gastroenterologia, é muito importante e temos cada vez mais que comunicar em conjunto para a população estar do nosso lado e conseguirmos ajudar a maior parte das pessoas. E agradeço imenso ao Jorge por ter estado connosco hoje e espero que a nossa conversa tenha sido útil. E encerro assim, então, este episódio do Endoscopicamente Falando, convidando para estar presente nos próximos. Fique atento e muito obrigada. Este é o Endoscopicamente Falando, o podcast da Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva.